Muito bom dia a todos, irmãos. Vamos chegando, vão tomando seu lugar aí. Vou começar aí a transmissão da Escola Dominical desse domingo, dia 20 de setembro de 2020. Você que nos assiste pela internet também, Deus abençoe a sua vida. Estamos estudando o livro de Ezequiel já há um bom tempo, né? E vamos dar continuidade hoje. Eu vou fazer no início da aula uma revisão rápida da aula passada, porque a gente teve alguns problemas de transmissão, né, para variar. E aí eu tenho certeza que muitos irmãos perderam o final, ou da metade para frente aí da aula passada, né? Então, vamos dar uma recapitulada rápida. A gente viu o Ezequiel capítulo 18 na aula passada. E o tema era justamente que cada um paga a sua conta, né? Esse foi o assunto da aula passada, no sentido de que você não pode jogar a culpa nos outros para os seus pecados, ou então não pode jogar a culpa em Deus para as consequências do seu pecado, né? Para o fato de que você talvez esteja sofrendo consequências daquilo que você causou, né? Então, o que estava acontecendo em Israel é que as pessoas estavam sofrendo por causa da perda da soberania nacional. Eles estavam já com uma parte do povo no cativeiro da Babilônia, outra parte estava em Jerusalém. O templo ainda existia, não havia sido destruído ainda, mas eles estavam debaixo do governo da Babilônia de Nabucodonosor. Então, eles estavam se queixando da sua sorte, né? Se queixando de Deus estar castigando o povo por causa dos pecados que eles diziam que eram dos pais deles, né? Eram os pecados dos pais. Então, eu vou ler Ezequiel 18, alguns versículos ali do Ezequiel 18, só para a gente recordar. Então, Ezequiel 18, vamos começar com o versículo 2. Versículo 2 até o 4. Que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Deus é justo. O povo estava jogando a culpa na geração anterior, né? Eles comeram uvas verdes, ou seja, eles pecaram. E nós é que ficamos com gosto ruim na boca, né? Embotou nossos dentes, ou seja, estava se queixando com Deus. Estava dizendo, ó, Deus é injusto, nossos pais pecaram e nós é que sofremos, né? Por que é que nós é que tivemos que ir para o cativeiro da Babilônia, se foram os pais que pecaram? Eles falam isso como se eles não tivessem pecado também, né? Sim, os pais pecaram, mas vocês também pecaram. Então, vocês estão em pecado. E é por isso que a continuidade do pecado, geração após geração, é que resultou no cativeiro, né? Então, você tem aí a primeira reclamação do povo de Israel, versículo 17, diz assim, não, vamos ver o 14 também, 14. Eis que, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, quer dizer, você tem um pai que gerou um filho, o pai era pecador, idólatra, tudo mais, e gerou um filho, o filho viu os pecados do pai, mas o filho não copiou o pai, Então o que vai acontecer? Lá no versículo 17 ele vai dizer o que vai acontecendo. Ele não se desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Então o povo estava reclamando sem razão. Não é que Deus estava matando essa geração por causa do pecado da outra. Estava matando essa geração porque eles viram os pecados dos pais e copiaram os pecados dos pais e continuaram na maldade. Deus foi dando chance para arrependimento, mas eles não fizeram isso, né? Então, muito comum as pessoas colocarem a culpa da sua situação nos pais, nos avós,
né? Nos outros, no pastor, na igreja, né? Por quê? Porque eu sofri nas mãos dos outros, porque a igreja foi injusta comigo, por isso eu saí e abandonei a igreja, né? Eu não estou mais em igreja nenhuma. Por quê? Porque eu me decepcionei com alguém em alguma igreja, né? Então a pessoa vai para o mundo e bota a culpa no pastor, ou na irmã, no irmão, né? Porque me ofendeu, etc. Então as pessoas têm dificuldade de assumir a própria culpa, assim como os filhos de Israel na época de Ezequiel, né? Também tinham muita dificuldade de assumir a própria culpa. Aí tem sempre aquele que fala assim, eu comentei semana passada, eu sou alcoólatra, mas eu sou alcoólatra porque minha mãe era alcoólatra, meu pai era alcoólatra e eu recebi isso, eu tenho geneticamente mais propensão para ser alcoólatra e eu tive o exemplo errado dos meus pais, é culpa deles. Eu sou violento porque o meu pai me espancava. Eu sou promíscuo porque minha mãe era prostituta. Sempre você joga a culpa para outra pessoa. E eu falei a semana passada, sim, existe influência, eu sei que existe influência dos pais no comportamento dos filhos, lógico. Nós não somos ingênuos de achar que não existe, claro que existe. Só que não serve como desculpa perante Deus pelos seus atos, tá? O pecado do seu pai, da sua mãe, é pecado do seu pai, da sua mãe. Pecado seu é pecado seu. Você pode ter sido vítima ontem, mas hoje você é culpado. Você foi vítima quando era criancinha e aí fizeram coisas que fizeram mal para você. Só que você cresceu, hoje você responde pelos seus atos. Está provado na palavra de Deus que é possível que um filho veja os pecados dos pais e não copie, porque eu vou repetir o versículo, está aqui, Ezequiel 18:14. Eis que se esse pai, gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez e vendo-os não cometer coisas semelhantes, então ele não vai ser punido pelos pecados dos pais. Então é possível sim você ser um crente fiel a Deus, mesmo que você tenha tido uma influência talvez terrível em casa, terrível na escola, na igreja, seja lá onde for, mas não é escolha sua depois que você cresce, se você responde pelos seus atos, né? Não adianta você querer jogar a culpa nos outros, né? Aí versículo 20, ele diz assim, repete, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. E no versículo 27, tudo bem, ela apresentou o problema, O problema de cada um é que cada um tem o seu pecado, cada um responde pelo seu pecado. E o 27 ele diz, mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Conservará ele a sua... Quer dizer, mesmo se, vamos supor que teve um filho que viu os pecados dos pais, copiou os pecados dos pais, andou nos mesmos caminhos idólatras, imorais, injustos e mentirosos dos seus pais, mas num determinado momento ele decidiu que não quer mais isso para a sua vida. Não quero mais isso, eu quero servir a Deus. Então perdão, ele não vai ser morto se ele se converter das suas transgressões, certamente não será morto, ele viverá. Versículo 28, pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. As pessoas de Israel ouvem essas coisas todas e dizem, olha, não é direito, Deus não é justo. Eles analisaram a maneira de Deus agir e falaram, não sei se com deboche, com ironia, mas eles estão considerando, Deus não está certo, Deus não está certo, é essa a conclusão deles. Então, as pessoas, muitas vezes, elas têm
uma ideia seguinte: essa pessoa está em pecado, tudo bem, ela é uma pecadora, né? Tem seus vícios, suas imoralidades, mas eu acho que Deus está sendo muito duro com ela, né? Sendo muito duro. Por quê? Porque ela não tem tanta culpa assim, né? Olha o ambiente onde ela cresceu, né? Olha o ambiente onde ela cresceu, né? Deus não pode lançar uma pessoa dessa no inferno, por exemplo. A pessoa pode pensar isso, né? Deus não pode julgar assim. Ele fez a pessoa com suas fraquezas, né? E aí essa pessoa foi influenciada por outros. As pessoas vão discutir isso daí, né? E muitas vezes vão olhar para uma pessoa. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você tem uma mulher que é alcoólatra. Ela é alcoólatra, tá? Ela tem seus problemas, né? Isso é uma doença terrível, né? O alcoolismo é uma doença terrível. Acho que todos nós temos alguém na família que tem um problema desse, a gente sabe como é difícil. Mas vamos colocar a situação. Então é alcoólatra. E aí você tenta o quê? Você tenta proteger a pessoa, dizendo: olha, não seja muito duro com ela, né? Por quê? Ela não tem tanta culpa assim, ela é uma vítima. Ela é uma vítima das circunstâncias da vida, né? Você não pode colocar a culpa nela, vai confrontar ela com o pecado, vai dizer: você tem que se arrepender, senão você é culpado diante de Deus, etc, etc. Não, você não pode colocar esse fardo nas costas dela. Tudo bem, a gente tem a mesma sensação que Israel tinha: Deus é injusto, né? Deus é duro com o pecado, Deus é injusto, não pode expor a coisa desse jeito. Agora, sem querer desrespeitar ninguém que tem esse problema na família, vamos dizer, né? Às vezes você tem um filho que é alcoólatra, é doloroso, mas vamos colocar a coisa do jeito que é na Bíblia, né? Na Bíblia, cada um assume o seu pecado. Alcoolismo na Bíblia é pecado. Eu sei que é classificado como doença também, porque tem o aspecto físico da coisa, químico, né? Mas na Bíblia é pecado, né? E na Bíblia, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então a gente não pode, porque também tem o seu lado químico, físico, etc. E aí, então, por causa disso, eu vou tirar a culpa, dizer: não tem culpa. E as pessoas em Israel estavam, vou colocar assim, tinha o grupo que estava na Babilônia e tinha o grupo que estava em Jerusalém. O grupo da Babilônia que ia ouvir as notícias de que Jerusalém foi invadida, foi cercada, foi invadida e foi destruída. Essa era a profecia de Ezequiel: olha, Jerusalém vai ser cercada, vai ser invadida e destruída. As pessoas que ficaram na Babilônia, que estavam na Babilônia, podiam pensar: mas Deus foi muito duro com eles, né? Por que Deus permitiu tanto sofrimento para os judeus que ficaram em Jerusalém, né? A Bíblia comenta esse tipo de sentimento. Olha só a resposta que Deus dá. Muito interessante o jeito que ele coloca a resposta. Presta atenção, Ezequiel 14. Ezequiel 14, eu vou ler os versículos 22 e 23. Ezequiel 14, 22 e 23. Então, vai haver um cerco, vai haver uma invasão, muita gente vai morrer. Só que não todo mundo, tá? Ele vai deixar alguns vivos. Olha só o que vai acontecer, versículo 22. Mas eis que alguns restarão nela, vão restar alguns em Jerusalém, que levarão fora tanto filhos como filhas. Eles vão ser levados aonde? Em cativeiro, para a Babilônia, tá? Vão ser levados tanto filhos como filhas. Eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém, sim, de tudo que fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Vocês entenderam o que está escrito aqui? Esse povo vai vir de Jerusalém para o cativeiro, e aquelas pessoas que estavam já no cativeiro vão ver essas pessoas, e eles vão ver as maldades que essas pessoas fazem, eles vão ver a idolatria deles, a imoralidade deles, e eles vão ficar escandalizados. Os judeus do cativeiro vão ficar escandalizados com os pecados dos judeus que vieram de Jerusalém, e vão falar:
não foi sem motivo que Deus destruiu essa cidade, né? Então, se eles estavam achando que Deus foi injusto, foi muito duro com eles, eles vão ver pelas práticas dele, não, Deus de fato não foi duro, não. Deus foi até misericordioso de trazer alguns vivos aqui, né? Porque olha o que eles fazem. Isso que quer dizer o texto quando diz que eles vão ficar consolados. Consolados nesse sentido, olha, estavam agoniados, mas como Deus pode fazer isso? Eles vão ver que tipo de povo que estava lá em Jerusalém, eles vão falar, de fato, Deus é justo. Deus é justo. Se você acha que Deus é injusto de condenar uma pessoa que sofre com alcoolismo, então, já usando esse exemplo que eu coloquei, né? Experimenta passar um mês vivendo com essa mãe alcoólatra junto com seus filhos. Vê o que essa mãe faz com essas crianças. Aí você vai perceber se Deus é justo, não é injusto, se ela é vítima ou se ela é culpada. Passa um mês com uma mãe que abusa dos filhos porque é alcoólatra, e você vai ver quem que é a vítima e quem que é o culpado ali nessa história, tá? É triste isso, é triste, eu sei, mas apesar de ser triste, não vamos confundir as coisas, né? O pecado, cada um paga pelo seu responde pelo seu perante Deus. Mas existe uma salvação, lógico, eu estou falando da culpa, mas existe uma libertação, graças a Deus, pela graça, né? E aí então vamos só concluir com essa parte aqui, a introdução. Volta no Ezequiel 18 lá, Ezequiel 18, versículo 27. Eu já falei, né, já li o versículo 27, né, que se ele se converter, ele não vai morrer. Então, se essa mãe que eu falei largar as suas práticas pecaminosas de alcoolismo e de abuso, aí ela vai ser tratada de acordo com o seu arrependimento por Deus. E no versículo 29 a 32, no entanto, diz, não, isso já lemos, né? Vamos ver o versículo 30. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Aqui que está a chave, né? Você tem que ter um coração novo, né? Novo nascimento produz coração novo, então você tem que nascer de novo. Coração novo e um espírito novo, pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Não, de ninguém, nem do perverso, né? Se você voltar ali no versículo 23, ó, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Essa é a vontade de Deus, o coração de Deus, a alegria de Deus não está em condenar um perverso. Existem perversos, esses perversos serão condenados, se não se arrependerem, porque Deus tem prazer em salvar quem se converte, se arrepende, né? Isso confunde um pouco a cabeça das pessoas, né? Porque Deus manda tanta gente para o inferno, segundo a Bíblia, né? Largo é o caminho que conduz à perdição. As pessoas pensam que Deus tem um prazer sádico em matar e lançar as pessoas no inferno. Não é essa a verdade, não é essa a verdade. Ele faz isso como justiça, mas isso não lhe dá prazer, tá? Isso aí é a situação da raça humana arruinada pelo pecado. Então, muitas vezes nós ficamos chocados com o sofrimento no mundo, né? E podemos achar que Deus é injusto. Mas se pararmos para refletir sobre a maldade que há no mundo, perceberemos que este é um mundo amaldiçoado por causa do pecado do próprio homem, e que é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, diz o Gênesis 8, 21, aquela geração do dilúvio, né? Deus falou depois do dilúvio, o desígnio do coração do homem é mau desde a meninice, desde a mocidade. Bom, essa é a razão do sofrimento no mundo, né? E nós não somos melhores do que a geração do dilúvio, tem que ter consciência disso.
Se Deus chegou a destruir o mundo uma vez por causa da maldade do coração do homem, não pensemos nós que nossa geração é melhor do que a geração do dilúvio, né? Então, nós também somos dignos da destruição, mas Deus tem outros planos para a nossa geração. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Lamentações 3, 22 e 23. Né? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Lamentações 3, 39. Então, é um resumo de toda a situação. Você vai ver muito isso no mundo, tá? As pessoas sempre perguntando onde é que está Deus no meio do sofrimento, achando que Deus é injusto de permitir o sofrimento das pessoas inocentes, né? Maldade do mundo é a causa do sofrimento. Eu não diria do sofrimento dos inocentes, né? Porque não tem inocente, né? Ninguém é inocente, mas assim, tem algumas pessoas que nós, humanamente falando, nós acharíamos, esse aqui não merece isso, esse aqui merece, né? Na verdade, isso tudo se acerta na eternidade, né? Aqui, muitas vezes, aquele chamado justo, né? Justo a Bíblia usa esse termo também, né? Justo em comparação com quem não está nem aí. Tem pessoas que são mais justas, né? Assim, não por natureza, mas por transformação de Deus, né? Existem pessoas que são justificadas, existem pessoas que temem a Deus, existem pessoas que estão nem aí. Então, e o justo sofre tanto quanto o injusto, né? Às vezes sofre junto, né? Às vezes sofre junto. Então, como é que fica essa ideia de cada um paga pelo seu pecado? Ela se acerta na eternidade. No juízo de Deus, né, no juízo final, a coisa se acerta, pode ficar tranquilo. Se alguma coisa que parece não ter muito sentido, porque parece que o justo está sofrendo tanto quanto o ímpio, pode deixar que no final das contas tudo se acerta. O justo não vai ser lançado no lago de fogo, o ímpio vai. Então, sim, o ímpio paga pelos seus pecados e o justo já teve os seus pecados pagos por Jesus, né? Então essa é a diferença. Jesus já pagou nossos pecados. Para que o povo entendesse o porquê desse cativeiro, mais uma vez, né? Apesar de que Ezequiel já explicou, lá no capítulo 20 do Ezequiel, Deus vai dar um sermão, um verdadeiro sermão de Deus aqui, o capítulo 20 de Ezequiel, parecido com aqueles sermões lá do Novo Testamento, tipo o sermão que o pastor Carlos tem apresentado à noite, do discurso de Estevão, quando foi apedrejado, né? Ele faz uma recapitulação da história de Israel ali perante os judeus. Então, é um discurso. Deus aqui vai fazer um discurso parecido. Ele faz uma recapitulação da história do êxodo da nação de Israel, da formação e libertação e cativeiro da nação de Israel, para que o povo entendesse. Então ele faz uma retrospectiva aqui, para o povo entender por que essas coisas vão acontecer. Já estão acontecendo e vai acontecer muito mais, né? Então, você tem aí, no capítulo 20 de Ezequiel, um histórico da formação da nação de Israel. O que é uma nação? O que você precisa ter para ter uma nação constituída? Você precisa de pessoas, um povo, né? Você precisa de leis, uma constituição, né? E você precisa de uma terra. São 3 elementos básicos para a formação de uma nação: povo, leis e terra. Então, Israel teve o histórico aqui da formação dessas 3 coisas descrito por Deus aqui. Então ele vai começar falando do povo. Ezequiel capítulo 20, versículo 5, ele diz assim: e diz-lhes, então Deus falando com Ezequiel o que ele tinha que pregar para o povo, né? Diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei: eu sou o Senhor vosso Deus. Então tem um juramento, aqui tem uma escolha. Primeiro você tem que começar a nação com o povo. Então ele diz: eu escolhi esse povo, escolhi Israel. Ele fala bem claro no versículo 5. Deus escolheu o seu povo, foi até eles, né? Eles estavam no Egito. Claro, ele escolheu em Abraão, muito tempo antes.
mas agora está pensando na época que o povo já estava ali no Egito, debaixo da escravidão do faraó. E aí ele fala, lembrando do que ele falou para Moisés: eu escolhi e ele levou Moisés para alcançar o povo. Então, escolhi Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Israel, me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Deus se manifestou por meio da pregação de Moisés. Aí o povo conheceu quem era o Deus dos pais deles. E levantei-lhes a mão e jurei: eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 6: naquele dia levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Veja só o que Deus faz. Ele escolhe um povo, ele prega para esse povo, ele vai lá e busca o povo, ele faz uma promessa: vocês eu vou levar, vamos dizer assim, para um paraíso, né? Uma terra que mana leite e mel. É um jeito poético de falar, como se fosse uma terra que correm rios de leite e mel, né? Então você tem aí a promessa e o juramento de Deus. Para nós, assim, antes de comparar conosco, tem o versículo 7. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações de que se agradam aos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, eles amavam os ídolos do Egito. É interessante o coração humano. Você está debaixo do jugo de uma nação idólatra, em vez de invocar o seu Deus, você invoca o Deus deles. Você percebeu isso? O povo estava na escravidão do Egito, adorando os deuses do Egito. Eu disse, e não era porque os egípcios mandavam, não. Eles gostavam. Eles queriam, olha só, lança fora as abominações de que se agradam os seus olhos. Seus olhos gostam da idolatria do Egito. Então, não é que Deus escolheu Israel e foi lá buscar porque Israel estava contrito, arrependido e clamando a Deus: nos livra daqui. Às vezes você vê isso nos filmes, né? Estamos em pecado, precisamos de Deus nos salvar, vamos nos arrepender, lance fora os deuses do Egito. Nada, não é nada disso. Eles estavam lá no pecado, sofrendo, adorando os deuses do Egito, e Deus escolheu buscá-los assim mesmo, é pela graça mesmo, não tem mérito nenhum, tá? E aí eles vão lá e são chamados, né, porque foram escolhidos. Para nós acontece algo semelhante, sabia? Veja a comparação aqui com 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 13 até 15. 2 Tessalonicenses 2, 13 até 15. Irmãos que estão aqui, quiserem interromper, fazer uma pergunta, fiquem à vontade, tá? Sei que a gente está gravando, mas não fiquem acanhados se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Então você tem aqui 2 Tessalonicenses 2, 13 até 15. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Veja só a ordem que acontece aqui. Ele começa falando que nós fomos escolhidos por Deus, né? Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Vocês foram escolhidos para a salvação por Deus antes de qualquer coisa. Igual o Egito lá, Israel no Egito, mas Israel era o povo escolhido por Deus. Para quê? Para a salvação e para a santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho. Então, primeiro ele escolheu, depois ele enviou os pregadores para pregarem o Evangelho para eles, do mesmo jeito que ele enviou Moisés lá no povo, para que o povo ouvisse a palavra de Moisés. O povo que não amava Deus ouviu a palavra de Moisés e eventualmente eles vão crer, né? No começo não,
No começo não. Vai demorar até eles manifestarem alguma fé. Mas na hora que eles passam o sangue na porta, ali isso é uma demonstração de fé. Mas você tem conosco também. Deus nos escolheu não por qualquer coisa que houvesse em nós, de bondade. Ele escolheu e Ele foi nos buscar por meio do Evangelho. E a santificação veio pela fé. Nós cremos e fomos santificados. Perceba que o arrependimento vem depois. O arrependimento, assim, prático, de largar os pecados e obedecer a Deus, ele vem depois. Você não vai ser salvo porque você fez um voto a Deus. Ai, Senhor, eu prometo que essa semana eu vou ficar sem fumar. E aí, domingo que vem eu me aceito Jesus, porque aí eu já demonstrei o arrependimento, né? Isso não tem na Bíblia. Primeiro eu largo os meus pecados, provo que eu sou convertido, e aí eu vou aceitar Jesus, ele vai me aceitar. Não, esse pensamento aí não é bíblico. O crer para a salvação. E depois que você creu, aí sim, ele dá a ordem no versículo 15, assim, pois irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições ou os ensinamentos, né, que vos foram ensinados, seja por palavra ou por epístola. Nós não ouvimos as palavras dos apóstolos, mas nós lemos, né? Nós temos as epístolas, então nós devemos obedecer agora. Você obedece depois de salvo, você não vai obedecer para ser salvo, você vai obedecer depois de ser salvo, né? No Velho Testamento também, Deus buscou Israel e ele jurou que ele iria dar a terra para eles, só que depois disso ele falou, mas vocês têm que se converter, né? Voltando lá no capítulo 20 de Ezequiel. Capítulo 20 de Ezequiel. Agora o versículo 8. Versículo 8. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam aos seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Você já prestou atenção nisso? Também não é a nossa leitura do Êxodo em geral, né? A gente não percebe isso. Aqui Deus foi lá, falou com Moisés, Moisés falou com o povo, a gente pensa, aí o povo se converteu. Não, eles continuaram na idolatria. Continuaram, não ouviram Moisés, não ouviram a palavra de Deus e continuaram com seus ídolos, não abandonaram os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. E o que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado entre as nações. Então, por quê? Porque ele deu uma promessa para Abraão. Se Deus não salva esse povo, os outros povos iam falar, Deus é mentiroso, ele prometeu para Abraão que ia salvar o seu povo e não salvou coisa nenhuma. Então, por amor ao seu próprio nome e fidelidade à sua aliança com Abraão e a sua descendência, Deus salva esse povo mesmo assim. Só que ele não vai salvar de qualquer jeito, né? Ele vai produzir uma mudança aqui. Eu vou castigar vocês. Vou castigar vocês. Porque vocês são escolhidos. Vocês não vão ficar fora da terra, não. Eu vou levar vocês para a terra. Nem que seja pela dor, mas vocês vão. E a gente então não tem muita noção dessa incredulidade inicial dos judeus, mas eles de fato não quiseram seguir a Deus. Eles não creram. Se eu for olhar alguns textos, veja, eu separei aqui alguns textos, eu vou ler só 2 deles. Levítico 17:7 prova isso daí, que de fato eles não se converteram. Levítico 17, versículo 7. Que Deus estava dando já a lei, né? Explicando a lei de Moisés para as pessoas, né? E ele diz assim: nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Olha só, que coisa impressionante, né? Eles já saíram do Egito, já estão recebendo a lei de Moisés, várias leis, né? E ele fala, eles ainda se prostituem. Que prostituição provavelmente mais religiosa, né? Ainda tem idolatria no meio do povo. Esse povo que saiu do Egito ainda tem idolatria. Ele não fala
que eles se prostituíam lá no Egito. Não, está falando, essa prostituição que eles ainda têm, né? Está falando presente, tempo presente aqui, né? Eles não vão mais oferecer sacrifício aos demônios, quer dizer, aos falsos deuses deles, com os quais eles se prostituem. Ainda tinha ídolos no meio de Israel, mesmo depois de sair do Egito. E, para surpresa nossa, mesmo depois de 40 anos no deserto, ainda tinha ídolos do Egito no meio do povo. A gente vê isso lá em Josué. Josué, capítulo 24. Versículo 14. Josué 24. Josué está para conquistar a terra prometida, né? Já passou aquela primeira geração, já morreu todo mundo, já estão os filhos daquela geração para entrar na terra prometida. Josué 24, versículo 14. Agora, pois, Josué falando com o povo: temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e serviu ao Senhor. Como é que pode, 40 anos depois, ainda tem gente com ídolo do Egito lá? Do Egito lá no povo. Sim, ainda tinha. Então, a gente tem que entender uma coisa: nem todo mundo de Israel foi salvo, apesar de que todo mundo saiu do Egito, tá? Existe uma salvação coletiva da nação, porque Deus prometeu que a nação ia habitar na terra prometida. Mas você não deve pensar que por causa disso, cada indivíduo que saiu se converteu e está no céu hoje. Não necessariamente todos daquela geração estão no céu hoje, não. Apesar, nem aqueles que entraram na terra prometida. Sim, havia uma salvação terrena de entrar na terra prometida. A salvação eterna é individual, depende da fé do coração de cada um, né? Mas Deus foi fiel à sua aliança, né? Eu tenho um povo, vou levar esse povo lá para a terra prometida. Tá jurado, vai acontecer, nem que seja na marra. Agora, a salvação depende de uma fé do coração, a sinceridade do coração. Isso aí nem todos tinham, a gente vê claramente aqui, né? Tanto que chega um ponto que Josué fala: né? Vocês decidam agora se vão servir, né? Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Não sei se ele fala Baal ou algum outro, né? Mas, enfim, você tem que escolher. Até sinal que eles não tinham escolhido ainda, muitos deles, né? Muitos deles ainda estavam com o coração dividido aí, né? Então, mas a nação foi salva, mas individualmente pode ser que alguns pegaram carona, né? Você tem aí muitos com fé, eu creio, sim, mesmo daqueles que saíram do Egito e depois se rebelaram, mas mesmo daquela geração. Lembre-se que Moisés foi um que não entrou na terra por causa dos seus próprios pecados, né? Mas Moisés foi salvo. Então não é todo mundo que morreu da primeira geração também que não foi salvo. Não, muitos foram salvos, apesar de não entrarem na terra prometida, tá? Mas, enfim, o coração do homem é duro, mas Deus liberta o povo assim porque ele tem uma aliança. Deus é fiel, ele vai fazer o que ele cumpriu, mesmo que nós não façamos, né? Agora, alguém pode perguntar: por que Deus escolheu uma nação tão dura como essas, que não queria servir a Deus, né? Claramente, grande parte da população não queria servir a Deus. Por que Deus não escolheu uma outra nação, que talvez tivesse mais gente que quisesse servir a Deus, né? Eu separei um texto lá do Novo Testamento que não necessariamente responde essa pergunta, mas ela te leva a pensar. Lucas capítulo 9. Lucas 9, eu vou ler do 57 até o 62. Lucas 9, 57 a 62. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu:
permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Esse texto é curioso, porque tem três pessoas. Duas querem seguir Jesus e uma não quer. Ou está meio na dúvida, não é que não quer, mas ele quer sepultar o pai primeiro, né? Então, e dois estão no Senhor, eu vou te seguir. O primeiro desses aqui, a propósito, era um escriba. Se você ler o mesmo texto lá de Mateus 8,19, está escrito que ele era um escriba. Esse primeiro que fala: Senhor, eu vou te seguir, aonde quer que o Senhor vá, eu vou. Já pensou, você tem um escriba do seu lado, né? Uma autoridade do povo de Israel, seria estratégico até para Jesus, né? Esse aqui vai ser o meu, eu vou dispensar Judas como tesoureiro, vou deixar o escriba, né? Não seria melhor? Agora Jesus fala o que para ele? Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Ele desencoraja a pessoa a segui-lo. Aí tem um outro que ele fala: vem. E a pessoa fala: Senhor, tá, até vou, mas deixa eu sepultar meu pai. A gente não sabe nem se o pai estava morto ainda, ou se ele queria esperar o pai morrer para depois sepultar, né? Ele não está muito ansioso para seguir Jesus. Mas Jesus insiste, ele fala: venha, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Deixam aqueles que não têm vida espiritual sepultar quem morrer. Você tem uma obra mais importante ainda do que sepultar teu pai. E o terceiro fala: eu vou te seguir, né? E aí Jesus também desencoraja ele. Ele fala: eu só quero dar um churrasco de despedida lá em casa, né? Não. Você já está querendo seguir, já quer olhar para trás? Ele desencoraja a pessoa. Então por que dois que querem Jesus desencoraja e um que não estava nem pensando nisso, Jesus vai e insiste: não, vem aqui. Ele não explica por quê. Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus escolhidos, Ele tem os seus planos. Oi? Será que Jesus conhecia o coração dele? Eu posso pensar que sim, né? Como aquele jovem rico também. Jesus falou: então você deixa. Bom exemplo, né? O jovem rico também queria seguir Jesus, não sei se queria seguir Jesus, mas ele pergunta, né? O que eu faço para ser salvo, né? Aí Jesus desencoraja também, né? Vende as suas coisas aí e me segue. Ele não estava disposto a seguir Jesus. O fato é que o texto não diz por que Jesus fez isso, né? Ele não diz. Então a gente pode até pensar uma coisa ou outra, mas a gente não sabe. E com Israel é a mesma coisa. Você pode pensar: será que escolhendo Israel não era melhor do que escolher a Síria, por exemplo? Porque Israel poderia dar mais fruto? Não sabe nada. O que a gente sabe é que Israel era duro, idólatra, incrédulo, e mesmo assim Deus ficou insistindo com Israel. O que a gente sabe é isso, né? Então, no fim das contas, a resposta é: Deus não dá satisfação de por que ele escolhe isso ou aquilo, né? Foi. Israel foi formado a partir de Abraão. Sim. Então Deus teve escolha, porque na verdade ele formou Deus no povo para ele. Ele não chegou e estava formado. Sim, ele escolheu em Abraão, que também era idólatra, né? Será que não tinha algum descendente de Noé que não era idólatra, né? Eu acho que tinha. Por que ele escolhe um Abraão que era idólatra e tira lá de Ur dos Caldeus, né? Mas de fato você está certo, não existia uma nação de Israel, a nação foi formada. Ele não pegou o catálogo de nações, vou ver quem que é mais justo, né? Essa aqui, não. Mas ele conhece todas as coisas, ele sabia que Israel ia dar problema, né? Mesmo assim, quem não daria, né? Quem não daria problema? Qual de nós não dá problema para Deus hoje, né? Então, já sabia, quando ele criou Adão, ele já sabia que ia dar problema. Mesmo assim, são os desígnios de Deus. Então a gente não discute com os desígnios de Deus, a gente só agradece. Uma poesia famosa aí, do Vinícius de Moraes, que diz: se foi para destruir, ele criou. E contestando Deus, né? Eu não conheço a poesia, né? O que o irmão Gabriel falou foi: tem uma poesia de Vinícius de Moraes, que diz: se for para destruir, então por que criou, né? De fato, ele criou não para isso. Ninguém pode dizer que Deus criou Adão para destruir, ou criou a humanidade para destruí-la. O homem seguiu seus próprios caminhos. Uma vez que o homem está condenado pelo seu pecado,
Deus providenciou a salvação para quem crer. É diferente, né? Mas o ateu sempre vai jogar para o outro lado, né? Ele sabendo que ia lançar muitos no inferno, então por que criou-os, né? Mas Deus criou e também enviou o seu Filho para morrer por eles, né? Aí que está. As pessoas não querem admitir o seu pecado. Sempre vai se jogar a culpa em outro ou em Deus, né? Dos seus próprios pecados e da consequência do seu pecado, né? As pessoas sempre vão seguir por esse caminho. E aí você tem então, aí o chamado nosso, né? Pelo Evangelho, e aí a ordem de obediência, e assim também com Israel. Já temos um povo então, no Ezequiel 20, ele já separou seu povo, e seguindo no texto, nós vamos então ver a lei. Para ter uma nação, lembra? Precisa de um povo, uma lei e uma terra. Então você tem o povo, vamos ver a lei. Ezequiel capítulo 20, versículos 11 e 12. Dei-lhes os meus estatutos, e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Pronto, temos já uma lei. Deus deu os estatutos, os mandamentos, a lei lá do Sinai, ele deu para Moisés no Monte Sinai, né? Então temos aí a lei, a Constituição do país está bem detalhada, bem descrita, tem os mandamentos, tem os feriados, tem as festas, tem o local de culto, tem a forma do culto, tem as punições, tem o Código Penal, né? Civil, tudo mais, está tudo direitinho. Toda a lei que eles precisavam para conduzir a sua nação já estava entregue. Mas ele vai falar que a casa de Israel ainda assim se rebelou, não cumpriu os seus mandamentos, né? Ele menciona, entre outras coisas aqui, o sábado, né? O sábado significa... É sempre muito importante o sábado nas descrições da lei para Israel. Vários e vários textos, quando Deus está falando dos seus estatutos, e dos estatutos que Israel quebrou, eles falam, eles quebraram os meus sábados, né? Isso é muito importante. Isso é fundamental para a nação de Israel, a guarda do sábado, porque o sábado representava a aliança de Deus com Israel, representava a própria formação da nação de Israel e representava a criação, né? Que Deus criou o cosmos, os céus e a terra em 6 dias e descansou no sábado. Era para eles se lembrarem disso, mas era também para eles se lembrarem da sua aliança com Israel. Esse é um texto que eu queria ler de Deuteronômio 5, 14 e 15. Deuteronômio 5, (14 e 15). Você tem: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então o dia de sábado não era só para lembrar que Deus descansou no 7º dia da criação, mas também que ele resgatou um povo do Egito. Toda vez que o judeu guardava o sábado, era para ele lembrar disso. Eu sou um povo que foi resgatado da escravidão do Egito, né? Então, estava muito íntimo com a aliança que Deus tinha com essa nação. Então, eles tinham que guardar o símbolo dessa aliança. Não é de admirar que no reino messiânico, no futuro, quando Jesus voltar e reinar sobre a terra durante o milênio, nós temos passagens aí, que depois a gente vai ver, em que parece que o sábado vai ser importante, muito importante. Ele é a guarda do sábado no reino messiânico, reino de Israel. O reino messiânico é um reino sobre Jerusalém, sobre o mundo inteiro, né? Mas ele tem a sede em Jerusalém. E você tem os cumprimentos das promessas para Israel ali acontecendo. Então, você tem a guarda do sábado enfatizada em várias profecias que falam sobre esse reino messiânico, né? Alguém pode perguntar, claro, mas então por que vocês batistas não guardam o sábado, né?
É sempre uma pergunta legítima, né? Muitos guardam, na verdade, você pode guardar, como uma lembrança de que você também foi tirado de um Egito, entre aspas, né? O mundo, né? No nosso país é fácil você fazer isso porque você pode descansar no sábado ou domingo, né? Você pode escolher, né? Sábado ou domingo, você tem 2 dias no Brasil que você pode descansar. Não todo mundo, tem gente que trabalha aí no comércio, né? No sábado, né? Mas em princípio você tem uma possibilidade de descansar no sábado e domingo. Mas nós temos uma lei própria, a lei de Cristo, a lei da liberdade, a lei de Cristo, né? Essa lei de Cristo mencionada em Gálatas, mencionada em Tiago como sendo a lei da liberdade. As pessoas perguntam, qual é a lei de Cristo? Ela não envolve mandamentos, então a gente está sem lei, só porque você está na graça não tem lei. A gente tem leis, inúmeros mandamentos que você deve guardar, tá? Sim, tudo aquilo que Jesus ensinou é lei de Cristo. Ensinou para a igreja, não as coisas que ele falava pro leproso lá. Agora vai e oferece a oferta lá de sacrifício, como Moisés ensinou. Isso você não vai fazer, né? A gente não tem ofertas de animais. Mas existe uma série de leis que Jesus ensinou a respeito de amor a Deus e amor ao próximo, que são para a igreja. Como é que você vai saber que elas são para a igreja? Porque nas epístolas dos apóstolos elas são repetidas, né? Olha, você pode checar ali da lista dos 10 mandamentos, 9 são explicitamente repetidos nas epístolas dos apóstolos, que a igreja deve obedecer. O sábado não é repetido, você tem que guardar o sábado. Pelo contrário, né? Paulo diz que alguns guardam dias e dias, e outros acham todos os dias iguais. Quem faz para o Senhor, quem não faz para o Senhor, né? Aquele que guarda, não julgue quem não guarda. Aquele que não guarda, não despreze quem guarda, né? Ninguém vos julgue pelos sábados, Paulo falou. Então, na lei de Cristo valem os princípios morais do amor ao próximo, do amor a Deus, os princípios morais de conduta sexual. Tudo isso é repetido no Novo Testamento, tá? Tudo isso que está na lei de Moisés é repetido. Então só faz parte da lei da liberdade que está em Cristo. O que não faz parte? Não faz parte os sacrifícios de animais, não faz parte as datas, as luas novas, as festas judaicas, os sábados, as dietas alimentícias claramente não são enfatizadas no Novo Testamento. Pelo contrário, existe uma liberdade de que, se você dando graças, você come sem perguntar até qual que é a origem, né? Então você tem essas diferenças. Você não tem circuncisão como sendo ato obrigatório. Nossos mandamentos, nossas ordenanças são a ceia e o batismo, né? Essas são as coisas que não tinha em Israel, tem na nossa dispensação, na era da igreja. Essa é a lei de Cristo. Você tem que conhecer a lei de Cristo, ela tem mandamentos. Nós temos uma lei, nós não somos sem lei, cada um faz o que quiser, não. Temos inúmeros mandamentos no Novo Testamento, mas não são toda a lei de Moisés. A lei de Moisés é uma, a lei de Cristo é outra. Existem muitos mandamentos da lei de Moisés que são também da lei de Cristo, mas não todos. Em particular, aqueles cerimoniais todos não tem mais, né? Então, isso é bastante importante a gente ter cuidado com essas coisas. Ezequiel 20, versículos 13 em diante, vai falar que Israel quebrou essa lei também, né? Nós já estamos terminando o nosso estudo aqui, o nosso tempo já está se esgotando. Vamos só finalizar aqui com a parte final, né? Você tem aí a terra sendo oferecida também, sendo dada por Deus para o povo, que quebrou a sua lei no deserto, mas mesmo assim Deus os introduziu pela graça na terra, pela aliança que ele tinha, né? Ele introduz eles na terra. Segunda geração do deserto, também a gente pensa, a primeira geração ele matou no deserto, a segunda geração foi mais justa e por isso herdou a terra. Não é. A segunda geração também foi rebelde contra Deus, segunda geração daqueles 40 anos lá no deserto. Ezequiel 20, versículo 21, deixa isso bem claro, que ele fala assim: mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais cumprindo-os o homem viverá por eles, antes profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Está vendo? A segunda geração foi igual à primeira.
Não pense que a segunda geração herdou a terra porque foi melhor do que a primeira. Não foi. Eles também provocaram o Senhor a ira, mas, versículo 22, detive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, perante as quais os fiz sair. Eu tenho uma aliança. Ele achou que agora, ele determinou que agora estava na hora de possuir a terra e pronto. Então, Deus tem o seu tempo e ele fez assim, né? Versículo 28. Mesmo depois que eles estavam na terra, versículo 28, porque havendo-os eu introduzido na terra, sobre a qual eu, levantando a mão, jurara dar-lhe, onde quer que viam um outeiro alto e uma árvore frondosa, aí ofereciam seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham seus suaves aromas e derramavam suas libações que Deus não mandou. Evidentemente estavam quebrando a lei de Deus, mesmo depois de entrarem na terra, né? Então, versículo 28 foi isso. Isso aqui é um culto que eles tinham culto, tinham religião, né? O povo tem religião, só que não cumpria a religião como Deus instruiu. Não basta você acreditar em Deus, não basta acreditar em Deus, não basta ser religioso, não basta ter um coração sincero na sua religião. Se a sua religião ensina coisas que a palavra de Deus não ensina, Deus não aceita isso, né? Então ele está falando, o povo era muito religioso, eles iam oferecer suas libações lá no alto dos montes, mas eu não falei para eles fazer nada disso. Você tem que fazer a obra de Deus do jeito de Deus, é assim que Deus quer. A obra de Deus em sinceridade, do jeito de Deus, o único Deus. Versículos 32 a 34. O que vos ocorre à mente, de maneira nenhuma sucederá. Isto que dizeis, seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo as árvores e as pedras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com o braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com o braço estendido e derramado furor. Você percebe o que acontece? O povo no cativeiro, por causa da idolatria, decidiu que não quer Deus. Sabe o que a gente quer? A gente quer ficar aqui, virar pagão e seguir com as nações. Agora eu quero ser parte da Babilônia. É isso. E Deus, que é Deus, que Ele é o Senhor, Ele fala, não. Você quer ser pagão, mas você não vai. Ou você quer que o seu povo seja pagão, você até talvez vai ser condenado, mas esse povo aí não. Sim, muitos vão ser condenados pelo seu paganismo, mas o povo eu vou salvar. Eu vou resgatar do povo os meus. Tem muitos teólogos liberais na igreja, que têm prazer em destruir a fé cristã verdadeira, destruir a fé nas Escrituras, por exemplo. Dizem a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia é um livro cheio de mentiras, de histórias, de lendas, tá? Não acreditam em milagres. Pastores evangélicos que estão no nosso meio, professores de seminários que estão por aí dando aula, formando os nossos pastores. Então, eles estão infiltrados no nosso meio. Então, esses tentam levar a igreja para longe das Escrituras, tá? Para um liberalismo, para um humanismo, para ficar mais parecido com o mundo. Para quê? Para crescer mais, sei lá qual é a motivação, para ficar mais poderoso, ficar bem na mídia, quero aparecer na televisão, dar uma entrevista assim, as pessoas me respeitarem, por exemplo, né? Eu tenho que ter a aceitação do mundo, né? Não estou criticando todo pastor que deu entrevista na televisão, evidentemente, né? Tem homens que são servos de Deus, mas muitos vão se prostituir por causa disso. Prostituir em que sentido? De aceitar a linguagem do mundo, de agradar ao mundo para ficar popular, né? Para ficar popular, ficar bem na mídia. Eles querem uma igreja mundana, porque é poder para eles, né? Muita gente e tal. Eles querem uma igreja liberal, intelectualizada e sem fé. Muitos deles, né?
Esse é o liberalismo sem fé, que tem muitos teólogos da fé evangélica. Mas Deus diz: na minha igreja não, eu vou manter o meu povo, a minha igreja vai ser a minha noiva, e ela vai se encontrar com o meu filho Jesus como uma noiva pura e santa e adornada para o seu filho. Não importa o que vocês vão fazer, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja verdadeira. E assim ele fez com Israel também. Vocês querem virar pagãos? Meu povo não. Meu povo não. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, versículos 33. Então, certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo convosco face a face. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Os pais não queriam sair do Egito, né? Mas vão sair. Meu povo eu vou tirar do Egito. Os que estão no cativeiro não querem voltar, né? Vão voltar. Meu povo vai voltar. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. A aliança de Deus é irrevogável. Separarei dentre vós os rebeldes. Sim, tem gente que é rebelde, vai ser condenado. Não, de jeito nenhum isso vai passar em branco. E os que transgrediram contra mim, da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Não é você o Senhor, não é você que decide, eu sou o Senhor, eu decido, eu sei os planos que eu tenho para o meu povo, os pensamentos que eu tenho que são maiores do que os seus pensamentos, né? E ele vai fazer isso. Isso aqui, a propósito, é o juízo que vai acontecer, tá profeticamente apontando para o juízo sobre a casa de Israel antes do milênio, tá? Vai acontecer antes do milênio isso daqui, esse juízo onde Deus vai separar. Aconteceu na época quando Israel saiu da Babilônia e voltou. Vai acontecer de novo no final dos tempos, antes do milênio, quando Deus vai julgar o seu povo, vai dizer: você não entra, você entra, mas o meu povo vai entrar. O meu povo santificado, o remanescente, vai entrar, tá? Deus vai salvar o seu povo e eles vão possuir a terra, né? E versículo 40: porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra, ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificado em vós perante as nações. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que levantando a mão jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eu acho lindo esse final, porque ele deixa bem claro que mesmo os que entraram eram pecadores com pecados nojentos. Vocês perceberam? Só que eles se convertem e eles ficam com nojo. Porque em algum momento eles perceberam a verdade de Deus. E um outro grupo não. O outro grupo preferiu ficar do jeito que estava. Mas tem um grupo tão mau quanto o outro. Mas Deus, eles tiveram fé. Em algum momento eles vão ter fé e vão entrar nesse reino. E assim é conosco. Você não está na casa de Deus porque você é melhor do que qualquer outro, mas porque você foi escolhido e em algum momento da sua vida você acreditou, botou sua confiança em Jesus. Aqueles pecados nojentos foram apacados e nós vamos herdar esse reino junto com a casa de Israel um dia, pela graça e misericórdia do nosso Senhor.
Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Romanos 2,4. Encerramos com essa leitura. Que Deus abençoe a cada um de vocês.